Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de português e hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de texto, né? Produção textual, capa de jornal. Para isso, acompanhem comigo no livro 1, na página 107. Nós vamos até a 111 hoje, ok? E nós já estamos falando, né, sobre diferentes estilos de textos, diferentes gêneros de texto. Então, hoje a gente vai falar sobre o texto jornalístico, né, as características desse texto. Observe a imagem. Qual o objeto presente nessa imagem? Isso aí, jornal. E para que serve? Em que lugares nós encontramos o jornal? Hoje em dia, a gente vê muitas notícias pela internet, né? Muitas pessoas deixaram esse hábito de comprar, de ir na banca e comprar o jornal para saber das notícias, enfim. E costuma acompanhar por outros meios de comunicação, como a TV, como o computador, né, pela própria internet. Mas, alguns anos atrás, nem tão tantos assim, tinha assim, aquela clientela que todos os dias ia na banca de jornal para poder saber das notícias, para poder saber das informações, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais como é esse jornal, né, impresso. As partes do jornal. A primeira página contém o logotipo, ou seja, a marca, né, daquele jornal, porque tem vários tipos de jornais. Não vou ficar fazendo propaganda, mas antigamente tinham vários tipos de jornais que cada um com todos jornalísticos, mas cada um com uma característica, cada um com um tema específico que gostava de abordar, né? E então na primeira página você já consegue identificar qual é o jornal, porque vem o nome do jornal e a maneira de como eles escreviam, como eles tratavam as notícias, as informações, né? Aí vem a data também, é importante, porque, claro, ninguém ia querer comprar jornal antigo, né? Do dia anterior ou de 2 dias anteriores. Então, a data mostra que aquele jornal é atual, daquele dia. Aí vem editado por, que são os editores que trabalham, né, ali, e aí vem toda uma equipe que faz esse trabalho. A manchete, que a gente chama de manchete, é a notícia principal, que chama a atenção do leitor, né? Então, resumos das principais notícias do jornal. A primeira capa tem essa função, várias chamadas mostrando as principais notícias, o que contém dentro do jornal. Então, são chamadas apelativas, chamadas que causem uma curiosidade, né, na pessoa para poder realmente comprar e ler. E a principal notícia do jornal, sempre tem uma notícia principal, a mais importante. E aí vem também ressaltada, vem destacada na primeira página para as pessoas saberem, né, e terem aquele interesse de ler, de ter aquele jornal. Aí as demais seções também vem explicando como se fosse um sumário, como se fosse um catálogo assim do que acontece, do que tem ali dentro daquele jornal. A capa do jornal é uma apresentação, né, do jornal, de tudo que vem dentro dele, de tudo que ele fala, né, naquele dia. Então tem as novidades, entrevistas, página divertida, página do lazer, classificados e etc. Aos domingos tinha também uma parte só para as crianças, que era como se fosse um caderno a mais no jornal, uma parte a mais no jornal. Então, assim, tudo isso vem mostrando o que tem dentro daquele jornal, tá? A capa do jornal apresenta algumas partes. A gente vai focar nessas partes, tá?
nome do jornal, o título do jornal, o subtítulo do texto e a imagem. Como eu falei para vocês, qual é a principal função da capa do jornal? É realmente chamar a atenção do leitor, é chamar a atenção das pessoas para que tenham interesse de saber o que tem dentro, o conteúdo de toda a notícia em si. Então, vem o nome do jornal para você saber que tipo de jornal é aquele, porque é como se fosse uma marca, né? E o título do jornal é a manchete, é aquilo que chama a atenção da notícia, da reportagem, e o subtítulo, aí é um pouco mais explicado sobre aquilo que vai ser falado. E as imagens também. As imagens também são para provocar esse interesse, né, do leitor. Então, aqui a gente colocou uma sugestão para vocês e para a família de vocês, né? Leiam um jornal com a sua família. Caso não tenham impresso, pesquise na internet e observe com atenção as suas partes. Porque a gente ficar falando de jornal sem mostrar um jornal é difícil, né? Fica meio vago. Então, a gente sugere que vocês, se vocês tiverem um jornal em casa, que vocês observem essas partes de uma forma mais dedicada, que vocês procurem onde fica o nome do jornal, onde fica o título do jornal, o subtítulo do texto, né? E a imagem, que vocês prestem atenção, que tenham um olhar mais atencioso para esse jornal, para vocês poderem identificar, tá? Livro 1, páginas 108 a 111 é o nosso dever de casa hoje, tá? Vocês podem consultar o material que a gente já viu até agora, vocês podem complementar, na verdade, tudo isso que a gente conversou com algumas descrições do livro, e qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem, é só vocês mandarem na agenda que a gente vai resolver responder para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.